Fala com a gente através da tua palavra. Meu Deus, esse momento é o momento mais importante da reunião, porque a palavra, meu Deus, é o que nos guia. A tua palavra é o que norteia a nossa vida, é que nos dá direção, meu Pai, é que nos sustenta. Então fala com a gente através da tua palavra, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, no capítulo 1. Nós vamos falar sobre o poder da oração, o poder da intercessão, o poder de você interceder. A oração é um convite a Deus. A oração, ela convida a Deus para se envolver nas questões humanas. A oração, ela ativa o mundo espiritual. A oração, ela ativa o mundo espiritual. A oração, ela conecta a terra com o céu. O único mecanismo de trazer o céu para a terra, o único mecanismo de levar as coisas da terra, as necessidades da terra para o céu, é por meio da oração. A oração, ela ativa o mundo espiritual. Por isso que nós devemos orar. Nós devemos usar da ferramenta espiritual que é a oração. Nós temos que usar mais a oração. A oração, ela tem que ser como o pão nosso de cada dia, como o pão diário. A oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. Não basta apenas orar, é necessário ter uma vida de oração. A oração, ela não só nos aproxima de Deus, como a oração, ela nos traz poder espiritual sobre questões que, humanamente falando, nós não teríamos condições de resolver. Porque existem situações que somente o sobrenatural. Existem questões na nossa vida que é só um milagre. E a oração, ela é um canal pelo qual o Espírito de Deus, o poder de Deus flui e o milagre chega. Você olha para a palavra, você vê muitas experiências extraordinárias por meio da oração. Você olha, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Os leões não devoraram Daniel, mas Daniel era um homem de oração. Segundo a Bíblia, orava 3 vezes ao dia. Você olha para Paulo e Silas na prisão, enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam a Deus, Deus enviou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão
e ela veio abaixo, e as cadeias de todos foram despedaçadas. Então você vê várias experiências poderosas, milagres, coisas sobrenaturais que aconteceram por meio da oração. Por meio da oração. A oração, ela não só nos aproxima de Deus, ela não só nos torna mais íntimo de Deus, ela não só nos dá acesso a Deus, como a oração, ela traz poder. Ela traz poder para a sua vida. Ela traz poder. Você vê que quando Josué estava no vale, batalhando, pelejando, lutando, Moisés estava no cume do monte, com as mãos erguidas e orando, intercedendo por Josué, que estava no campo de batalha. E o que isso nos ensina? Que há momentos que nós temos que orar, e há momentos que nós temos que lutar. Há momentos que nós temos que orar, e há momentos que nós temos que agir. Há momentos que nós temos que orar, e há momentos que nós temos que agir. Uma pessoa que ora é forte. Uma igreja que ora é forte. Uma mulher de oração é forte. Você vê que Josué estava lá lutando, mas Moisés estava com as mãos estendidas, orando, intercedendo. E diz a Bíblia que quando Moisés levantava os braços, Israel prevalecia. Mas como as mãos de Moisés eram pesadas, quando as mãos de Moisés se abaixavam, os inimigos prevaleciam, de maneira que ficaram sustentando as mãos de Moisés, para que elas ficassem de pé na direção de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando há um intercessor, quando há alguém intercedendo, quando há alguém orando por questões, quando há alguém orando pela família, quando há alguém orando por algo que é impossível, quando há alguém orando, Deus dá vitória. O milagre acontece, o sobrenatural acontece por meio da intercessão, por meio da oração. Por isso que nós temos que usar mais da oração. Usar mais. Jesus, ele fala sobre uma parábola de uma mulher viúva. E essa mulher vivia numa cidade onde havia um juiz iníquo, que não respeitava a Deus, nem temia homem algum. E essa mulher todos os dias, ela ia até a porta de sua casa e ela dizia: Senhor, julga minha causa contra o meu adversário. Por um tempo esse homem não quis atender, mas pela perseverança, pela insistência daquela mulher, aquele homem julgou a causa dela. Aquele homem julgou a causa dela. E aí Jesus vem e dá o ensinamento. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Ou seja, ele está falando da importância de orar sempre e nunca esmorecer. Aquela mulher, ela não se deixou levar pelo cansaço. Aquela mulher, ela não se curvou diante dos nãos que ela recebeu.
mas com perseverança, com fé, com determinação. Aquela mulher todos os dias, ela perseverava, ela agia em prol daquilo que ela queria. E a oração, ela tem esse papel. A oração, ela tem esse papel. Claro que a oração não é só para pedir, a oração não é só para apresentar a Deus as nossas necessidades, claro que não. A oração é para nos relacionarmos com Deus, para buscarmos intimidade, nos aproximarmos mais dele. Mas a oração também é para pedir. Ele diz: qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou um peixe lhe dará um escorpião? Ele fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, que dirá do vosso Pai Celestial? Então Deus, Ele muitas vezes, Ele não se envolve em algumas questões porque Ele não foi convidado. Entenda, a oração é um convite a Deus para se envolver nas questões terrenas. Você convida a Deus para se envolver nas questões do seu casamento. Você convida a Deus para se envolver nas questões do seu filho. Você convida a Deus para se envolver nas questões da sua empresa, nas questões da sua saúde. A oração é um convite para Deus. É como se você dissesse: ó Deus, eu preciso do Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu poder. Eu sei que sozinho eu não posso vencer essa batalha, mas eu sei que tu pode todas as coisas. A oração é um convite a Deus. É o único mecanismo que liga a terra com o céu. É por meio da oração. Quem ora, quem pede, quem busca, recebe, encontra. Então nós temos que orar mais. E não é somente orar, mas é ter uma vida de oração. É ser uma mulher de oração. É ser um homem de oração. É ser uma pessoa que ora. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é uma pessoa, é um homem, uma mulher de oração. Porque quando você ora, é como se você dissesse a Deus que você precisa dele, que você não vai conseguir sozinho, que você não vai lutar mais na força do braço, mas que você vai contar com quem? Com Deus, que você vai contar com Ele. Então você ora, você pede, você intercede, você busca, você fala com Deus. A Bíblia fala que Jó, ele orava pelos seus filhos, ele ofertava a Deus pelos seus filhos, porque ele dizia: quem sabe meus filhos tenham pecado contra Deus no coração e eu não sei. Então ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, ele intercedia. Nós vamos ler o texto de Neemias no capítulo 1, mas olha o que diz aqui no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 22, a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte, se com ele, diga assim comigo, houver, fala forte, houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate.
Ou seja, a oração, uma intercessão, ela pode salvar uma nação, ela pode salvar um povo, ela pode salvar uma empresa, ela pode salvar uma pessoa. Uma intercessão, ela pode trazer um grande livramento. Uma intercessão, ela pode trazer uma grande resposta. Por isso que nós temos que aprender a interceder. Nós temos que aprender a interceder. O mal não gosta quando você intercede pelo teu filho. O mal não gosta quando você ora pela igreja. O mal não gosta quando você ora por uma pessoa, por um pecador. Você ora por uma pessoa que está doente, uma pessoa que está mal. O mal não gosta quando você ora por você. Ele não quer que você seja uma pessoa de oração. Você nunca vai ver uma pessoa de oração entregue à tristeza, à depressão. Você não vai ver. Isso não quer dizer que uma pessoa que ora não pode ter momentos de tristeza. Isso não quer dizer que uma pessoa que ora não vai ter coisas na sua vida que vão dar errado, porque vão. Faz parte da vida. Mas uma pessoa que ora, ela tira força em Deus. Você não vai ver uma pessoa que ora fraca. Você não vai ver uma pessoa que ora desanimada. Você não vai ver uma pessoa que ora para baixo, deprimida. Você não vai ver uma pessoa que ora jururu, murchinha. Não, desanimada. Porque a oração traz ânimo, a oração traz alegria ao coração, a oração, ela traz força. Jesus ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso traz alegria, a oração. Quando você ora por alguém, quando você dá a sua oração por alguém, quando você intercede por alguém, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando eu oro por você, eu estou sendo abençoado, porque a oração, ela não abençoa só quem recebe, ela abençoa também quem? Ela abençoa também quem faz. Poxa, eu ia para os hospitais orar, rapaz, eu voltava com uma alegria. Tem gente que vai para o hospital e às vezes vai visitar alguém e a pessoa volta pesada, não volta? Pesada, carregada, a pessoa volta chateada, entristecida. Eu ia para o hospital orar e eu ficava lá orando, indo de leito em leito, indo de quarto em quarto e orando. Paulo no hospital, Paulo de Tarso, hospital do Baleia, o hospital evangélico. Eu ia nos hospitais e eu ficava lá orando, indo de leito em leito, orando por essas pessoas. João 23, hospital João 23. Eu voltava de lá com alegria na alma. Eu dei, mas parece que quem mais recebia era quem? Era eu. Eu voltava de lá cheio de força. Eu voltava do hospital agradecido por ver tantas pessoas naquela situação e ver que Deus estava me guardando. Então a oração, ela não só abençoa quem recebe, mas ela abençoa também quem faz. Ore pelas pessoas, ore pela igreja, ore. Poxa, eu lembro que mais novo, eu levava os pedidos de oração das pessoas para casa. Às vezes pessoas que estavam sofrendo, às vezes pessoas que estavam com problema, e às vezes as pessoas me entregavam pedido de oração, me entregavam fotografia, pediam hora, eu levava para casa. A minha mãe, quando via aquilo, ficava até assustada, porque ela dizia assim: meu filho, vem cá, isso não vai trazer maldição aqui para dentro de casa não? Isso não vai trazer maldição aqui para dentro de casa não, essas coisas aí? Que eu montei um altar dentro de casa, e eu colocava ali os pedidos das pessoas, eu colocava ali os pedidos, as fotografias, e eu orava. Eu não orava por mim, eu orava mais pelos outros do que por mim. Então entenda isso, a importância de você interceder, de você orar, de você falar com Deus, de você buscar a Deus. Amém? Neemias, no capítulo 1, vamos ler juntos. Neemias,
no capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Você sabe que o pior problema não é nem a miséria, mas o desprezo. Você sabe que a pessoa, ela pode estar na miséria, ela pode estar em grande dificuldade, ela pode estar passando pelo pior momento da vida dela, mas quando você tem alguém lhe ajudando, quando você tem alguém estendendo a mão para você, quando você tem alguém te incentivando, você tem alguém do seu lado, alguém que se importa com você, aquilo te dá força, dá ou não dá? Aquilo te dá força. Você sabe que tem alguém que está ali no jogo com você, você sabe que tem alguém que está lutando junto com você, que tem alguém que está te apoiando, tem alguém que está torcendo para você se levantar. Agora, pior do que a pessoa está vivendo miseravelmente, a pessoa está passando por uma situação muito difícil, é ela ser desprezada por conta disso. A dor do desprezo é maior do que qualquer outra dor, sim ou não? Você ser desprezado porque está endividado, desprezado porque perdeu a tua empresa, desprezado porque o casamento acabou, desprezado pela família, desprezado, rejeitado pelos amigos, como se você tivesse contraído uma doença infecto-contagiosa por causa dos seus problemas. As pessoas começam a querer te evitar, você é desprezado, as pessoas passam por você, é como se elas não te enxergasse, é como se você fosse invisível. Honestamente, quem já passou por essa situação? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Você já passou por isso? Parecia que você estava invisível. As pessoas passam por você, parece que não te enxergam, só faltam passar por cima, só faltam atropelar você, elas não te enxergam. Então a dor do desprezo é maior do que a dor da miséria. Então o povo estava em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Só para você entender, os muros, eles serviam como proteção e segurança. Os atalaias ficavam nos muros avistando o perigo, e eles avisavam, eles alertavam o povo do perigo. Então o fato de não haver muros, o povo estava sem proteção, sem segurança. As portas, diz aqui, estavam queimadas. As portas eram aonde os juízes ficavam para julgar as questões do povo. Então não havia justiça, era uma terra de ninguém. Não tinha como ninguém chegar lá nos juízes que ficavam na porta da cidade e dizer assim: olha, eu tenho essa causa, eu tenho essa questão aqui, eu estou passando por essa injustiça aqui. Eles não tinham a quem recorrer. As portas estavam queimadas, não havia juízes, não havia quem julgasse a causa do povo. Aí você imagina a bagunça que estava aquela cidade, a miséria que estava aquela cidade, a injustiça que estava naquela cidade. Não havia quem julgasse com justiça a causa do povo. O povo estava entregue à miséria, com as portas queimadas, com os muros derrubados.
Aí diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e o quê? E orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, o intercessor, ele não pode ser uma pessoa fria, uma pessoa que não se importa. O intercessor, ele precisa ter empatia. O intercessor é aquele que ele sente a dor. Você vê que Neemias, quando ele soube da dor do povo, da situação do povo, da miserabilidade que estava o povo, quando ele soube daquela situação caótica, crítica, de miséria, ele se compadeceu, ele se doeu, ele se lamentou, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus, ele orou pelo povo, ele foi a Deus. Então o intercessor não pode ser frio, ele tem que sentir a dor, ele tem que se envolver. E aí o que nós aprendemos? Que interceder não é só orar, não, interceder é orar e agir, é as duas coisas. Porque existem pessoas que oram, mas não agem, mas tem pessoas que oram e agem em cima do que elas oraram. O intercessor, ele tem ação, ele se envolve com a causa, ele abraça a causa, ele se compromete com a situação. Você já intercedeu com alguém? Algum dia você já pegou uma pessoa e disse assim: olha, eu vou orar com você, todo dia nós vamos orar, juntos, 3 horas da manhã, eu e você, nós vamos orar, eu vou te ligar, e nós vamos orar, nós vamos jejuar juntos, nós vamos orar, e você vai vencer essa situação, esse problema vai cair, essa doença vai cair, essa situação, ela vai se reverter, eu vou interceder por você, porque a intercessão, ela tem ação, a pessoa se envolve na causa, ela não fica fria, distante, indiferente, não, ela toma aquilo como se fosse para ela entra na causa. Foi o que Neemias fez. E não só isso, mas ele se propôs a levantar os muros, mesmo com oposição, mesmo com opositores. Porque eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que você orar e você se comprometer em realizar algo grande, o diabo sempre vai levantar na sua vida
opositores, sempre vai ter um Sambalá, sempre vai ter alguém que vai se levantar, sempre vai ter alguém que vai se levantar para se opor, como se levantaram contra Neemias, para tentar impedi-lo, colocando barreiras, dificuldades, dificultando a vida dele. Porque ele estava ali orando, intercedendo, agindo, lutando para reconstruir aqueles muros, para trazer dignidade, para levar o povo de volta para Deus. Só que estava lá Sambalá e Tobias, estavam lá se opondo, atrapalhando. Sempre vai ter pessoas que vai tentar te atrapalhar, sempre vai ter pessoas que vão tentar te derrubar, sempre vai haver pessoas que vão tentar jogar um balde de água fria nos teus sonhos, naquilo que você está querendo construir. Por quê? Porque elas não entendem a visão, não abraçaram a visão. São pessoas que elas não se importam, elas querem mais é que dê tudo que errado, elas não se envolvem. Você vê que tem pessoas que são intercessoras, elas se envolvem muitas vezes até em questões que não lhe competem. Você olha, por exemplo, para Abraão. Abraão intercedeu por aquele povo, e ele foi insistente: ó Deus, se tiver tantos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Não vou, Abraão. Ô Senhor, olha, não fique irado comigo não, se eu te perguntar só mais uma vez, só mais uma. E ele foi falando, até o ponto que Deus falou assim: Abraão, se tiver um justo só na cidade, por amor a ele, eu não destruirei a cidade. E Abraão voltou para o seu lugar e ficou em paz. Porque é isso que o intercessor faz. Ele ora, ele intercede e ele confia. Você intercede pelo teu filho, você não fica desesperado, porque você colocou teu filho nas mãos de Deus. Você intercede pelo teu casamento e você não fica desesperado, porque você colocou o teu casamento no altar de Deus. Você intercede pelo doente, pela tua saúde, e você não entra em desespero, porque você colocou nas mãos de Deus. Então você tem paz. A tua alma, ela não fica desassossegada, você não entra em desespero, porque você confia. O intercessor, ele confia na intervenção divina. Amém? Então confia. Você vê que Neemias estava ali construindo. Humanamente falando, era impossível construir aqueles muros, era impossível construir. Mas eles levantaram aqueles muros em 52 dias. Era impossível. Era impossível. Você tem noção? 50 e poucos dias eles construíram o muro. Como? Era impossível. Por quê? Porque os recursos não eram adequados. Eles tiveram que improvisar. Entenda, na vida, às vezes nós vamos ter que improvisar, orar e improvisar, orar e improvisar, porque nós não vamos ter tudo nas mãos. Às vezes você está orando por algo na sua vida, e às vezes você não age em cima do que você ora, porque você pensa assim: ah, mas não está pronto ainda, ah, mas eu não sei, ah, mas está faltando isso, ah, mas está faltando aquilo, eu estou esperando só isso aqui acontecer, eu estou esperando o tempo certo, a hora certa. Diga assim: a hora certa é agora, a hora certa é agora. Age em cima do que você está orando, porque quando você age em cima do que você ora, você está mostrando para Deus que você crê que Ele está ouvindo a tua oração. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor.